Vamos lá, vamos ver eletro aqui, vamos ver eletro que os cardiologistas devem reconhecer, né? Nós vamos aqui bem tranquilos, discutir com bastante calma aqui para vocês acompanharem essa possibilidade de ver o eletro com calma e poder discutir momento a momento. Não se assustem com os traçados, ninguém olha para isso e faz diagnóstico. E nós estamos num momento bastante diferente, né? Tudo que a gente sabia de cardio, de eletro, você olhava lá, era uma coisa ou outra. Hoje, com as cardiomiopatias, vocês vão ver que tem uma mistura de patologia que nós temos que aprender a discernir. Então, nós vamos com bastante calma para fazer essa discussão, porque nós vamos ver aí coisas muito estruturadas, que vocês vão achar que é umas loucuras, mas com calminha a gente chega lá. Então, eu acho legal a gente poder estar olhando isso. Nós estamos vivendo um outro momento, né? Vou mostrar para vocês, há 20 anos atrás, quando o eletro estava bem devagarzinho e tal, veio a descrição do Brugada, uma doença raríssima, né? Mas que fez todo mundo estudar eletro. Vocês não têm ideia, genético, eletrocardiologia, a própria eletrocardiografia, os eletrofisiologistas, todo mundo foi atrás para entender o que era aquilo. Mas isso movimentou o eletro esses 20 anos. E agora eu vou mostrar para vocês, há uma movimentação diferente. Há uma movimentação sobre as cardiomiopatias. Quer dizer, o cara que fez a revisão das cardiomiopatias, agora é um italiano, chamado Finocchiario, e ele fez uma revisão muito interessante, falando, olha, eletro renascendo. Eu que já estou velhinho, já renasceu umas 20 vezes. Então, mais de 100 anos de eletrocardiografia. A gente já tem uma experiência interessante, mas vocês vão ver que o enfoque de olhar para o eletro vai mudar. Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, vamos lá. Assustador, criança com 10 anos. 10 anos, né? Voltagem que não acaba mais, não dá nem para enxergar tanta voltagem aqui, né, gente, que você não tem certeza se é VD, é VE, né? Mas tem algumas alterações que eu chamaria muito importante. Primeiro, eletro que já está assim com 10 anos, esse já dá para pensar numa doença extremamente importante, né? Que tem que fazer o diagnóstico rapidamente, porque isso aqui pode levar à morte súbita. Então, e o que vai ajudar a gente? Repolarização, né? Repolarização. Claro, um moleque de 10 anos, o que você vai pensar? Algum tipo de miocardiopatia. E com 10 anos, que miocardiopatia faz com que 10 anos o eletro esteja alterado? 90% dos eletros dessa doença estão alterados até os 10 anos de idade. Se você fizer o diagnóstico, você não deixa esses indivíduos fazer exercício sem avaliação, porque realmente isso é importante. Agora, claro que essa miocardiopatia pode ter graus e graus, e algumas são fatais quando faz exercício. Então, vamos lá. Nós estamos vendo aqui, tem 10 anos. Só um comentário. Ele tinha diagnóstico... aqui acho que não passa. Bom, pode. Não, mas tudo bem. Pode deixar que não tem problema. Ele tinha diagnóstico de cardiopatia desde o parto. Quer dizer, que doença é essa que surgiu aí no caminho? E a clínica dessa doença, ela é muito sutil. Às vezes um soprinho, né, no bordo external, que é o que chama muita atenção da clínica. Então isso é importante nesse aspecto. Para nós, prestar atenção nisso é importante. Agora, é interessante porque essa doença, e como a gente viu naquele eletro, pode vir com intervalo QT prolongado, né? 1 para cada 6. Estou falando da cardiomiopatia hipertrófica, né? Uma doença importante e que pode ter até um intervalo QT bastante comprometido. E nessas cortes que foram estudadas, eu vejo ali 520, né? Um valor dessa corte de indivíduos com hipertrofia miocárdica, e quer dizer, ele tem uma média de 500 milissegundos. Então, hipertrofia miocárdica pode vir com QT longo. Outra coisa importante,
Nós que acompanhamos a miocardiopatia hipertrófica há muitas décadas, e agora ela está super na hora de se conversar, porque surgiu uma medicação que diminui essa doença sarcomérica, né, que é a doença do sarcômero, e que consegue diminuir para as obstrutivas, que são fatais, é onde o indivíduo vai fazer o exercício e a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva mata o indivíduo no esforço. Por isso que um eletro resolve, mas no decorrer do tempo, as não obstrutivas são importantes. Olha, mortalidade baixa. Todas as outras aqui ligadas ao coração, infarto agudo, miocardiopatia dilatada, você vê que a hipertrofia miocárdica, no decorrer do tempo, só as obstrutivas trazem realmente uma preocupação maior. E eu queria comentar com vocês dessa revisão do finoquiário aí que eu falei para vocês, que ele estudou cardiopatia hipertrófica e falou, olha, começa a olhar para o eletro, vendo os mesmos parâmetros, mas adaptando isso de uma outra forma. Vejam, quando você olha para o eletro, você olha para a onda P, a onda P fala muito, né? Muito em pressão de enchimento, em PD2, quer dizer, em disfunção diastólica, quer dizer, olhar para a onda P, ela pode te dar muita informação. Você olha para o QRS, a voltagem é um diagnóstico importante, você vê uma coisa com aquela voltagem que a gente viu. Agora, isso você vê em hipertenso, você vê onda Q nas cardiopatias isquêmicas, mas nós vamos aprender a ver isso com efeitos da proteína mutante no miocárdio no sistema de condução. Quer dizer, as cardiomiopatias têm um outro enfoque de se olhar, né? Eu acho isso importante porque vocês viram o tamanho dos R's que tinha essa miocardiopatia hipertrófica? Puxa, isso aí não é voltagem de sobrecarga só, né? Isso é doença, né? É da própria doença. Vocês vão olhar para a onda P da mesma forma. As ondas Q da miocardiopatia hipertrófica não é infarto, né, gente? Isso aí é fibrose, né? Às vezes fibrose transmural pela doença. Então nós vamos ter que olhar para um enfoque do eletro, né, de uma outra forma do que tem habituado. E é isso que vai trazer para a gente experiência para olhar alguns eletros aqui e começar a olhar para isso diferente. Então nós estamos falando da cardiopatia hipertrófica, que ainda nesse caso tinha um QT prolongado, que eu acho importante para a gente saber que isso é uma possibilidade. Bom, não assusta com o eletro, mas ao olhar para esse eletro, indivíduo de 49 anos, com dispneia, o que chama a atenção de início, se a gente olhar para o plano frontal, é a duração do QRS, concordam? Duração de QRS. É um QRS largo. Se eu olhar para o D1, D1 enxerga negativo à direita. Então, alguma coisa atrasada tem à direita. Está claro isso? Olha o AVR. O AVR está aqui na cara do VD. Olha lá o AVR muito positivo atrasado, né? Puxa, é um bloqueio de ramo direito isso? Ó, se é um bloqueio de ramo direito, tem umas coisas esquisitas no meio, né? Não é um bloqueio de ramo direito que eu diria, puxa, clássico. Ele não é clássico, né? Quando eu olho para V1, que o padrão que eu quero é R, S, R', esse R' está esquisito. Vocês estão vendo lá? Lá? Está me fazendo uma falta esse apontador. Dá uma olhadinha no V1. O V1, vocês veem um R' com uma duração aumentada, né? Não tão apiculado como o bloqueio de ramo aparece, não é tão apiculado, e é mais arrastado. Puxa, esse bloqueio de ramo está esquisito. Não tem o padrão habitual. Vocês vão aprender uma outra coisa na vida aqui hoje. Isso aqui chama vetorcardiograma. O que é isso? É uma forma de enxergar ativação elétrica em planos. Vamos tentar aprender um pouquinho. Esse é o vetor do plano horizontal, normal. Aqui está o V1, isso é septo, parede livre e porção basal. Então, você tem 3 vetores da ativação septal, da ativação da parede livre e depois das porções basais. Essa é a alça normal, né, de plano horizontal, e vocês veem o QRS lá com a primeira porção que seria o R de V1, uma segunda porção que seria o S, e aí a porção basal normal. Olha para um bloqueio de ramo direito que está aqui, ó. Bloqueio de ramo direito. Mesma coisa. Ativa o septo normal, R, ativa a parede livre,
S e atraso para a direita e para frente. Bloqueio de ramo direito. Tá? Aquilo é normal, bloqueio. Aí a gente olha para o nosso caso. Uma loucura, né? Fala, mas olha para esse plano horizontal, compara com o normal e com o bloqueio de ramo. Isso não é só bloqueio de ramo. Se for, tem alguma coisa diferente aí. Olha só. A ativação acontece do septo, vai lá para trás e vem, olha só, para frente, olha essa linha. Quando esses cometinhas estão juntinhos, ele está te falando, ó, isso aqui está atrasadíssimo, está andando devagarinho. Então, tem um pedaço aqui que mostra que está tudo muito devagar. Que isso aqui está passando em algum tecido que realmente fez com que a condução ficasse muito lenta. E depois tem um atraso final, que é do BRD. Então, alguma coisa entrou pelo meio disso aqui. Eu vou voltar para vocês olharem isso. Quer dizer, quando eu olho para aquele V1, o R é do septo, o S é da parede livre, mas o R' tem o ramo direito e algum treco aí no meio que nós vamos dizer o que é. Dá para entender o que eu estou falando ali? Que aquele R' não é normal? Tá. Mas tem que fazer o diagnóstico disso aqui, porque qual a importância de fazer o diagnóstico dessa história? Porque isso aqui é a cardiomiopatia arritmogênica, nesse caso do ventrículo direito. Antigamente a gente falava da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Hoje a gente sabe que tem do ventrículo esquerdo também, que é a mais recente, que a gente mais conhece, né, é a de VD. Mas olhem, quer dizer, uma doença lá, né, desse trabalho do Conrado, do desmossomo, quer dizer, realmente altera a estrutura, deposita fibra e gordura, e eu tenho ali uma possibilidade de arritmia gravíssima, né, eu vou chegar a fazer fibrilação ventricular e morte súbita. Então, olha o eletro que a gente estava vendo. Claro que eu peguei um eletro que estava associada. Quando ela vem sozinha, às vezes fica mais fácil, porque a onda T é negativa de V1 a V3 e tal. Mas esse padrão da miocardiopatia, quer dizer, dessa cardiomiopatia arritmogênica, é importante porque ela leva à morte súbita também. Então, vejam, nós temos uma associação da cardiomiopatia arritmogênica do VD com bloqueio de ramo. Vocês entenderam que as coisas podem estar juntas lá? Você pode ter um atraso do sistema de condução e lá no meio um tecido fibrogorduroso que te dá um atraso na condução. Tudo bem, gente? Se tiver difícil, pergunta aí, né? Não vai ficar... Bom, e aí? 45 anos, pouco de cansaço. Vamos olhar. Eu olho para o plano frontal, olho lá para D1, D2, D3, RLF. Todo mundo viu que o eixo está para a esquerda. Está claro isso aqui? Esse eixo está aqui, ó, para cima e para a esquerda, né? Ó, RS em 2, 3 e F. Vejam que o S de 3 é maior que o S de 2. Então isso é BDAS, quer dizer, há um desvio, de um bloqueio divisional, né, importante dessa divisão, que para nós, o ramo esquerdo tem 3 divisões, né? A divisão antero-superior, a divisão que para nós é importante, que é a posterior inferior, e uma divisão anteromedial, 3 divisões. Olhem que isso é importante, nós já vimos que tem BDAS. Vocês notaram que o QRS é um pouquinho largo? Não é um bloqueio de ramo, mas é um distúrbio de condução. Alguma coisa fez o QRS acontecer. Olha para o plano horizontal. Tem um átrio esquerdo? Parece, ele não tem tanta duração, mas olha o átrio esquerdo ali, ó. Estão vendo em V1? Fase negativa lenta. Está claro isso? Aí eu olho para o R, o que eu espero do R que eu falei para vocês que é o septo? Ele vai crescer para V2, V3, V4, V5 e V6. O que está acontecendo aí? Não está crescendo. Concordam? Ele, em vez de crescer, ele diminui para a parede anterolateral. Bom, tem perda de força da parede anterolateral aí. Mas tem um negócio que nós olhamos de muitos anos atrás, que é o padrão da onda do ST e da onda T. Vocês estão vendo um plus-minus. Quer dizer, provavelmente isso não é agudo.
é doença crônica, doença isquêmica crônica, provavelmente. Mas fiquem de olho nesse padrão, porque eu vou levar mais adiante para vocês. Nessa ressonância magnética, fica claro que tem disfunção importante do VE, né? Portanto, por isso esse de subcondução. Tem uma dilatação importante das câmaras esquerdas e tem um aneurisma. Estou falando muito, já 2 dias. Tem um aneurisma na ponta, na região apical do VE, lá na pontinha. Dá para ver isso? Olha lá em cima, ó. Olha lá o VE, o VD, lá na pontinha tem um aneurisma. Olha só. Vocês vão aprender a fazer diagnóstico de aneurisma de cinesia olhando o eletro. Hein? Olha a angiotomo. Lesão importante de DA. É isso mesmo. Aquilo que a gente viu lá, que o R não crescia, é que fechou a DA lá no comecinho. E varreu a parede anterior. E deixou de sequela aquela história do plus-minus. Então, um aluno nosso de pós-graduação, toca para mim. Um aluno de pós-graduação, eu falei, olha, você vai olhar todos esses eletros e vetocardiogramas, pode passar mais um, por favor, para ver isso. O plus-minus. Esse padrão de mais-menos, plus-minus em V2, V3. Nós fomos atrás para olhar isso. Pode passar, por favor. Pode passar isso aí. E nós fizemos o vetorcardiograma, só para lembrar aquele normal, excepto parede livre e porção basal. Perdeu a parede anterolateral. Quer dizer, você vê que essa alça, que tinha que ir para trás e para a esquerda, veio para cá, ó. Para frente, para trás, bem para trás. Então, há realmente uma perda de força anterolateral. Há uma alteração da onda T muito importante. Pode passar, por favor. Tá? Isso aqui é P, septo, parede livre, fugindo, porque houve uma perda anterolateral, e aqui a onda T. E nós vamos ver que esse plus-minus, pode passar, por favor, realmente fica parte da T para trás, parte da T para frente. Por isso que fica mais menos lá no V2, V3. Pode tocar. A presença disso dá sensibilidade de 95% e a especificidade, só volta só um pouquinho, e especificidade de 91%. Quer dizer, olhou para o eletro, que sugere área inativa e tem mais menos V2, V3, a chance de ter área de cinética ou aneurisma é enorme. Enorme. Tem fator prognóstico? Tem. Área inativa desse tipo com aneurisma, arritmia e morte súbita. Né? Então, para nós fazer o diagnóstico é importante, porque isso te dá um prognóstico em função do eletro. Pode passar, por favor. Isso aí. Então, vocês viram. Sobrecarga até a esquerda, BDAS, distúrbio da condução e aneurisma em função do achado do plus-minus. Tudo bem, gente? Podemos ir? Bom, então, pode ir perguntando, não se preocupe. Vamos embora. E aí? Mulher, 73 anos, dor torácica, tem dispneia. E aí nós vamos olhar para esse eletro e falar, tem lá grande coisa, né? Parece aí, se a gente começar pelo ritmo, que é assim que começa o eletro, o ritmo é sinusal, né? A frequência é relativamente bom, um pouquinho taquicárdica, mas tem um átrio, chama atenção. O plano frontal, o que a gente enxerga de diferente? Começa a ver a onda T, principalmente de D1 e L. Vocês estão vendo lá? O ST está um pouquinho supra, ó, aqui, ó, com uma T negativa. Olha para D1 e L. O que enxerga D1 e L? Parede lateral. Né? Parede lateral. E aí eu vou lá para o plano horizontal, olha a onda R. A onda R vai indo, de repente ela não sobe muito e aparece uma onda Q. Né? Olha lá. Mas o ST, olha o supra DST, o supra DST, estão vendo?
Quer dizer, uma alteração difusa de ST, uma subidinha de ST, no indivíduo com dor torácica. Uma senhora de 73 anos. Pode passar, por favor. Agora, olha essa evolução eletrocardiográfica. 6 horas, depois 7 horas, olha o ST dela, tá vendo? Olha, 4º dia, 7º dia. O infarto foi e voltou. Não, alguma coisa está esquisita nessa história. O que poderia levar a uma alteração que sugeria praticamente uma isquemia e, de repente, ela vai evoluindo até realmente você ter um eletro praticamente normal. Vamos lá, pode passar. Você faz o cateterismo, coronárias normais. Que pena, a gente não consegue rodar, né? Vê se consegue rodar. É um filminho aqui embaixo. Ah, perfeito. Olha aqui o cateterismo, essa ventricografia, parece que você tem no meio ali como se fizesse 2 bolinhas, né? Quer dizer, ele aperta, tá vendo? Ele faz um movimento que os japoneses descreveram, né? O tacto subo, que é o negocinho de pegar o polvo, né? Que é a descrição do polvo. Quer dizer, isso não é doença isquêmica, né? Pode passar o outro, por favor. Olha só, olha como ele faz. Ali ele faz um movimento bem feito. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você tem uma disfunção sistólica global. Ó, até você tem uma moderada, com fração de ejeção de 40, com uma hipocinesia apical e não tem realcitadite, quer dizer, não tem fibrose. Não estamos falando em processo que fechou uma artéria. Não é isso, né? E é um padrão que raro, mas não é que é raro, a gente não fazia o diagnóstico disso, né? A gente não tinha nem ideia. Pode passar o outro. Essa síndrome hoje, até há uma discussão se isso é uma cardiopatia. Eles acham que não. É um fenômeno transitório que vem por estresse, muito em mulher, mas não é só mulher que fica estressada, tem homem também, né? E que isso leva como fosse uma constricção, né? Como se tivesse lá um sofrimento transitório do miocárdio. Isso altera o eletro como fosse isquêmico, mas não é isquêmico, né? Quer dizer, você não tem alteração de coronário, mas é interessante porque é um padrão que você acompanha, né? E observa que isso, e nós já vimos de tudo com isso, né? De ir para cateterismo, etc. Tal, e de repente talvez a gente pudesse olhar melhor a evolução do quadro. Pode passar. Bom, agora, esse eletro estava até ontem no nosso colóquio. Por que é um eletro para vocês prestarem bastante atenção? O moleque tem 13 anos. 13. Eu olho para o plano frontal, o D1 está negativo. O que ele está falando para mim? Está para a direita. Concordam? D1 está negativo. O AVF é positivo, então está aqui. Está aqui o eixo para a direita. Bom, eixo para a direita em criança tem sobrecarga direita. Primeira hipótese. Difícil, sobrecarga direita importante, que vira o eixo sem átrio. Difícil, mas podia ter. Olha para o V1, V2, V3. O que chamou a atenção da gente? Se é uma sobrecarga direita, a repolarização acompanha, né, sempre uma sobrecarga importante. O atraso de condução em AVR, lembra que a AVR enxerga VD. E o AVR, micho. Não é nada de falar, poxa, sobrecarga sensacional. Não é isso. De repente, a repolarização também é um pouco esquisita. Olha lá. Uma onda mais ou menos em criança, em um menino de 13 anos. Nós duvidamos um pouco da sobrecarga direita nesse caso. Me chamou muito a atenção o R de V1, V2. O que tem o R de V1, V2? Septo. Septo. Será que isso é septo ao invés de um EVD? Toca para frente. Pode passar, por favor. Vejam, eles fazem um eco, a aorta está lá de 20 milímetros, o átrio de 22. Olha o tamanho do septo dele. Ó, 18 milímetros. Está vendo lá? Septo importante.
eles veem que tem uma modificação da parede entre o septal e inferoseptal, quer dizer, há um comprometimento para valer, e tem um septo grande. Ah, então aquela história não era, e não tem VD, né? Volta aqui um pouquinho, só volta para mostrar. Então isso não é VD, pô, mas não é VD com eixo para a direita e R lá, cuidado, que isso pode ter o eixo para a direita, mas ali é septo. E eu vou mostrar por que é septo. Pode passar. Pode passar. Olha lá, câmaras cardíacas, dimensões, função biventricular preservada, espessura septal importante. Ele deu de 20. Olha o tamanho do septo. Por que esse eixo está para a direita? Porque o septo aumentou tanto à esquerda que deslocou para dentro do VD e o eixo foi para a direita. Mas não tinha sobrecarga direita. Era o tamanho do septo. Passa o próximo. Essa doença é rara, né? É uma doença de pulmão, começa com granulomatose de pulmão, né? A apresentação clínica é muito mais pulmonar, mas tem 30% que pode envolver outras áreas, inclusive o coração. Pode passar? Vejam, se você conseguir ver o eletro anormal no início da doença, dá até para fazer predição da sarcoidose cardíaca, que é rara, né? Mas vejam, tem anomalia de convulsão, tem insuficiência cardíaca, tem uma série de sintomas clínicos. Então pode passar. Diagnóstico é por biópsia e por ressonância magnética. Mas, vocês veem, o eletro é aquele eletro que eu falei, é esquisito. Ele não é uma SVD normal. E aí a gente vai no septo, porque o septo está aumentado nessa situação. Pode passar. Está aí. Nós olhamos para esse eletro e dissemos, isso aqui é sarcoidose? De jeito nenhum, gente. Ninguém faz diagnóstico de sarcoidose olhando para o eletro. Mas nos chamou a atenção que não era o padrão habitual da sobrecarga direita. É isso que esse indivíduo falou lá no começo, que eu falei para vocês. Nós precisamos virar a chavinha e começar a olhar para o eletro para outras coisas que não tudo que a gente gravou. Ah, está eixo para a direita, é sobrecarga direita. Quer dizer, muita coisa nós vamos ter que mudar para entender isso aqui. Pode passar o outro. E aí, hein? Que é isso? 32 anos, o ST subiu. Estão vendo lá? Ó? Não volta para a linha de base. Ponto J elevado. Subiu o ponto J. Tem uma revisão agora do Anzeli de 40 páginas sobre a elevação do ponto J. Tem de tudo, Brugada, tudo que vocês podem imaginar, do normal ao patológico. Então, olhar para isso, né? Atleta, se eu falar para vocês, esse cara é um atleta, mas ele está com dor no peito, eu diria que essa repolarização precoce é uma coisa normal. Quer dizer, se vocês olharem para esse tipo de ST elevado, com aquele notezinho que vocês estão vendo ali, eu preciso pensar numa repolarização precoce. O truque é que a gente sempre achou que isso era normal. Quem tinha repolarização, a gente nem se preocupava. Aí vem um indivíduo chamado Alzaguer e mostrou que tem algumas repolarizações precoces que elas são malignas e podem levar à morte súbita. Graças a Deus, raríssimas. Acho que a gente viu 2 na vida. Pode passar. Ele vai fazer uma cirurgia bem tranquila, foi no médico e alguém falou, olha, tem uma alteração aqui da repolarização. Espera para operar. Né? Não tinha mais nada. Pode passar. E eu vou só mostrar para vocês no veto, para vocês entenderem isso. Dá uma olhada bem como é que é esse notezinho. Quer dizer, o ponto J não está lá embaixo, ele sobe, né? E você enxerga muito isso em V2, V3. Pode passar. Olha lá, estão vendo o notezinho? Esse notezinho é o ponto J que subiu. Precisa tomar cuidado, porque ele sobe por muita coisa grave, mas sobe também em coisa normal. Pode passar? Olha que interessante. No veto, normal. Septo, normal. Parede livre, normal. Quando ele vem chegando, ele tinha que voltar nesse ponto. Ele não volta, ele vem para cá e gera um gapzinho, né? Esse gapzinho, visto por derivações daqui, elevam o ponto J. Ah, então eu mato e fecho que isso aqui é repolarização precoce, eu não tenho a menor dúvida. Isso não me convida com Brugada, que não tem nada a ver,
porque eleva o ponto J em V1, lá em cima. Faz um notezinho no eletro, né? Em V2, V2, V3, principalmente. E isso é repolarização precoce. Nós publicamos isso, inclusive, essa comparação, e a gente vê que isso pode ser visto como uma repolarização precoce benigna. Pode passar. Tudo bem, gente? Quer dizer, então, isso é muito comum em atleta, tem muita gente que chega com esse eletro e você tem que falar alguma coisa para dizer se realmente você vai fundo ou não, né? Então, isso aqui é um padrão interessante para a gente guardar. Pode passar. Agora vamos lá. Acho que tem mais um aqui, tem um maior tamanho. Isso. Vamos olhar para o plano frontal. Vamos aprender. Eletro é assim. Eletro começa pela onda P, ritmo. Então, nós vamos lá, olhando a derivação. Tem ritmo sinusal, está tudo bem. Tem onda P, que é RS em seguida. Plano frontal. Todo mundo já viu que o eixo está para cima e para a esquerda. Olha lá. Para cima e para a esquerda. Isso aqui é BDAS, né, gente? Tudo bem? O eixo está para cima e para a esquerda. Normal 60 está lá, bem para cima. Olha o RS de D2, D3, AVF. RS de 3 maior que RS de 2. Isso é bloqueio divisional antero superior. Aí eu olho para o AVR, que enxerga VD. Vocês estão vendo lá um atraso final no AVR? Importante. O AVR está vendo um atraso positivo. Isso está à direita. Isso pode ser BRD. Se eu olhar para D1 tem S, se eu olhar para VR tem. Mas quando eu olho para V1, V2, V3, eu queria, vocês viram lá no começo, padrão de bloqueio de ramo, RSR'. Mas tem um Q com R lá, um enorme. Tem V2, tem V3. Vou contar uma historinha antiga. O João Tranquese é um dos caras que mais estudou eletro, do grupo que foi para o México, né? Pessoal que estudou eletro lá décadas atrás. E o INCOR abriu em 77. Antes de pôr o pé lá, nós estamos esperando para ir para o INCOR. Falou, olha aqui, vocês estão começando, mostrou 10 arquivos e falou, ó, tem 15 mil vetorcardiograma aí. Vocês vão olhar tudo que está para frente e para a esquerda no vetorcardiograma. Tá bom, professor, não vai falar não, vamos ver. Levamos lá um mês e não sei quanto. Qual era a preocupação dele? Que nesse padrão que a gente está vendo em V1, V2, V3, V4, ó um negócio interessante. Vamos pensar de V1 a V6. Bloqueio de ramo direito é V1 caindo para V6, quer dizer, sobe com R', isso vai trocando e acaba com S em V5 e V6. Quando é bloqueio de ramo esquerdo, não. Ele cresce para V5 e V6. E lá o V5 e V6 tem grandes ondas R. Isso aqui é assim, ó. Cresce V1, V2, V3 e cai para V4, V5 e V6. Era isso que ele estava olhando. Isso aqui é, hoje a gente consegue mostrar isso para vocês, vou mostrar no veto. Isso é bloqueio da divisão anteromedial do ramo esquerdo. O ramo esquerdo tem uma antero-superior, uma posterior-inferior e aqui, para frente e para a esquerda, divisão anteromedial. O que ele tinha visto na época? Chagas. Nós somos campeão mundial em bloqueio de ramo, porque o Chagas nos dá, tem essa preferência pelo sistema de condução. Então, isso aqui é BDAS, BRD, BDAM. Vou mostrar no veto, vocês vão entender. Pode passar. Bom, aqui tem uma história clínica que não é tão importante, pode passar. Tá? Área cardíaca, eco, olha lá, átrio importante, fração de ejeção lá embaixo e tem doença valvar também. Pode passar. Quero mostrar. Pode passar mais um? Para aí. Não, volta. Olha só, plano frontal. O que eu espero do plano frontal? Eixo a 60 graus. Olha aqui, ó. Sai e fica lá para cima. Isso é BDAS, vai dar S em D2, D3. Isso é BRD. Então, aqueles cometinhas todos juntinhos lá, é do ramo direito. Quando eu olho para o plano frontal, tem BDAS com BRD. BDAS porque está para cima
BRD, porque está aqui atrasado à direita. Agora, olha aqui, ó. Olha o normal. Isso é septo, R em V1. Parede livre, S em V1. E porção basal, praticamente, você vê pouquíssimo. Então, eu vou olhar no bloqueio de ramo direito, é RSR'. Olha para isso e olha para isso. Sai para trás, gente. Olha aqui, ó, plano horizontal. Faz Q em V1, V2, V3, vem para frente e para a esquerda. Isso é bloqueio anteromedial. Isso é ramo direito. Como é que você sabe? Porque uma coisa acontece atrás da outra. Ele sai para trás, ele pode ter até uma área nativa anteroseptal, vai para trás, faz o BDAM para frente e para a esquerda, porque é uma divisão anteromedial, e vai fazer BRD aqui. Então, isso, um padrão que realmente está descrito em 78, né? Depois muitas pessoas entraram pelo meio para discutir e tal, mas hoje é reconhecido como a terceira divisão do ramo esquerdo. Mudou, antigamente falava M bloqueio anterior esquerdo, M bloqueio, acabou, né? Ficou bloqueio divisional, que são os bloqueios divisionais do ramo esquerdo, que hoje estão consagrados desde um consenso aí que nós tivemos aí com o Baís de Luna. Pode passar? Olha lá a DA obstruída, tá vendo? Quer dizer, provavelmente ele saiu para trás por lesão do IDA, né? Pode passar? Pode passar. Então, olha lá, tem uma lesão então, mas o importante era o BDAS, o BRD, que infelizmente não está aí, e o BDAM. Quer dizer, nós temos BDAS, BRD, bloqueio da divisão anteromedial. Convenci, ó? Deu para convencer? Gente, obrigado então.